ele pode ser visto posteriormente ao ultrassom, como a gente está vendo aí nessa imagem, que a gente destacou no slide ao lado. O Dr. Heron, ele tem feito aí um trabalho de reconstrução 3D. Isso aqui é mais ilustrativo, a gente não usa isso ainda na prática, mas que você pode mergulhar no feto e observar exatamente a posição em que esse balão foi deixado. Vai entrar com uma câmera virtual aí no bloco feito pela ressonância magnética, até fazendo aquele trajeto mais ou menos que nós fizemos, até chegar ao local aonde está posicionado o balão. Nesse momento, esse é um procedimento muito mais ilustrativo do que propriamente com uso prático, mas é para onde a gente deve caminhar. A retirada do balão ela é feita em torno de 32 a 34 semanas, no mecanismo inverso ao que nós fizemos. Então, mais uma vez, a gente vai entrar aí pelo fetoscópio, chegando na boquinha do bebê. Uma vez que nós identificamos a boca do bebê, nós vamos fazer aquele mesmo trajeto. Aí à direita vocês estão vendo as papilas da língua, fica bem grande, né? No vídeo fica bem grande. E a mesma coisa, identificação da epiglote, contornar a epiglote e chegar até a posição onde está o balão. E aí vocês vão ver logo em seguida, depois que passar das cordas vocais, o balão está lá na posição em que nós deixamos, para nossa sorte, né? Ele tem que ficar aí mesmo. Então, esse balãozinho, nós podemos retirar ele com pinça ou simplesmente perfurar ele. A pressão que está dentro do pulmão vai fazer com que, após ser perfurado, ele venha saindo espontaneamente. É um balãozinho muito pequeno, vocês vão ver mais à frente ele sobre a língua do bebê, e vocês vão ter noção real da dimensão. Aí ele parece gigantesco, porque a câmera tem 1 milímetro, né? Então, ele parece enorme, saindo aí pelas cordas vocais, para a gente ver o fluxo, né, que dá, saindo pela traqueia da secreção que estava lá. Aí a língua do bebê e o balãozinho por sobre a língua. Então dá para vocês perceberem que é um balão muito pequenininho. Ele vai sair depois no líquido amniótico. Quando a bolsa romper, na maioria das vezes a gente nem localiza ele mais depois da eliminação. E aí dá para vocês perceberem, né, ele bem pertinho da boca, saindo com o aparelho. A cirurgia pós-natal, ela depende basicamente de um momento muito crítico, que é o momento de estabilização desse bebê por 3 a 5 dias na UTI neonatal, e essa estabilização é o que vai fazer toda a diferença para o sucesso da cirurgia pós-natal. Antigamente acreditava-se que quanto mais rápido você operasse, melhor era, mas hoje a gente sabe que o mais importante é que entre na cirurgia numa situação de maior segurança. Na perinatal, as hérnias são feitas por toracoscopia, então isso daí também, ela é complementada também com um procedimento minimamente invasivo. Dá para perceber aí a segunda entrada do trocáter e a redução das alças intestinais que estavam no tórax. Aí a gente vê o baço e vai ser feita aí toda a redução do conteúdo torácico para dentro da cavidade abdominal. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, porque para a gente ver mais a parte final, tem que dissecar aí toda a parte das aderências que estão presentes, e aí é feita a sutura, né, para reconstituição desse diafragma, né? Dá para perceber aí bem a abertura do diafragma, que vai sendo suturado. E aí eu estou adiantando aqui um pouquinho, vocês vão vendo aí ponto a ponto o fechamento desse defeito da hérnia diafragmática. É um procedimento também bastante delicado, e mesmo que não se consiga fechar completamente pela abordagem
toracoscópica, esse tempo é importante porque você consegue delimitar a posição ideal, e aí se você tiver que fazer a abertura para colocação na tela, por exemplo, a gente consegue fazer essa abertura de uma forma mais direta, com uma lesão, né? Com um trauma menor para o feto. Bem, aqui nós vamos fazer um resuminho, né, de todo esse manejo. Então, o diagnóstico ultrassonográfico, na maioria das vezes, é feito entre 16 e 24 semanas. A partir daí, a gente tem que identificar se tem mais alguma coisa associada. Nos casos, por exemplo, que tiver aneuploidia, tem que passar por um aconselhamento, porque não tem indicação do tratamento. Naqueles casos graves em que a gente tem uma relação pulmão-cabeça menor do que 1, ou um observado esperado menor que 25, ou um índice Q menor que 0,6, se for positivo, né, se tiver um desses critérios, aí ela tem indicação para colocação do balão entre 26 e 28 semanas, ele é retirado de 32 a 34 semanas. Bem, então aqui está todo o fluxo, esse fluxo tem no livro da Febrasgo, no capítulo nosso de hérnia diafragmática congênita, mostrando aí qual é a nossa expectativa para o tratamento da hérnia diafragmática congênita. A brida amniótica acaba sendo um evento menos comum, e a intervenção, no caso da brida amniótica, também é mais raro, porque a gente só vai fazer a intervenção quando houver algum sinal de que aquela constricção venha a fazer uma deformidade, né? E a gente percebe bem no ultrassom a lesão, o local da brida amniótica, e a partir daí, quando você avalia pelo Doppler, a gente vai perceber a diminuição, nesse caso específico, do fluxo depois da região onde tinha obstrução. O tratamento é feito na tentativa de dissolver, né, de destruir essa região onde tem a constricção. Aqui está a entrada com a fibra do laser. A fibra do laser ela tem duas funções, ela pode ser usada para coagular ou ela pode ser usada para cortar. Isso a gente programa no próprio laser. O laser usado para cirurgias fetoscópicas é um laser de diodo, um laser IAG. Por que esses dois tipos de laser? Porque são os dois tipos de laser que atiram embaixo d'água. Os outros, o laser de CO2 não tem essa capacidade, e aí vocês estão vendo a gente cortando o local onde tinha a obstrução. Aqui no pós-operatório dá para ver até o Doppler na região distal, né? Ao nascimento, a constricção está aqui, mas houve a preservação dos membros, da funcionalidade, vai ficar com essa cicatriz, porque não tem muito como revertê-la. A espinha bífida é hoje, então, uma das vedetes da cirurgia fetal, porque, principalmente depois do estudo MOMS, que mostrou que os resultados da cirurgia fetal levavam a uma redução em torno de 50% da necessidade de derivação ventrículo-peritoneal, com uma melhora motora indicando aí em torno de 50% de maior possibilidade de deambulação, e ela foi entendida, então, como uma cirurgia benéfica para o feto, e foi um marco para a mudança do paradigma da cirurgia fetal, porque até então ela só era feita nos casos em que você poderia levar ao óbito do fetal. À época, eu era presidente da Comissão de Medicina Fetal da Febrasgo, e nós fizemos, então, todo um procedimento, né, de opinião para que validasse essa cirurgia aqui no Brasil. A cirurgia a céu aberto, ela parte do princípio de que você tem que fazer uma abertura no abdômen da mãe para ter acesso ao feto, e aí identificando com ultrassom, obviamente, a localização. Então você expõe o útero e aí mais uma vez localiza um melhor local da incisão. Depois você vai fazer uma colocação de um grampo, né? Esse grampeador aí que está mostrando na figura, ele não é mais usado, a gente usa hoje pontos de sutura para fixar a membrana. Depois, então,
aspirado o líquido, exposto aí o defeito congênito, e a correção cirúrgica ela é feita basicamente por neurocirurgiões, da mesma forma que a correção é feita no período pós-natal. Esse útero, então, é fechado, o líquido é recolocado e a cavidade abdominal é, então, fechada. Bem, esse mesmo grupo mostrou que em 46% das vezes a gente tem ruptura prematura de membrana, em torno de 40% das vezes o parto prematuro. Mas o que acabou chamando mais atenção foi esse risco aqui, de 6% de edema pulmonar, 6% de DPP, 10% de deiscência parcial ou completa do útero, e isso acabou gerando a necessidade de que alguma coisa fosse feita para melhorar também as condições para a mãe. E, portanto, a gente entende hoje a cirurgia fetoscópica como uma evolução da técnica da cirurgia a céu aberto, e obviamente que são cirurgias feitas há pouco tempo e elas seguem então num processo contínuo de desenvolvimento, tanto assim que esse estudo aí que está sendo apresentado nesse momento mostra a cirurgia descrita, né, criada pela professora Denise Lapa. Então, no primeiro momento, era feita só uma colocação de uma membrana de celulose, se fechava a pele por sobre o defeito, né? Depois, posteriormente, nos casos em que você não conseguia fazer o fechamento da pele, porque o defeito era um pouco maior e a tensão na pele acabava impedindo que você fizesse o fechamento, foi colocado, então, uma dupla membrana, né, em que você põe a membrana de celulose por sobre o defeito dissecado, como na forma originariamente descrita, mas era colocado por sobre ela uma membrana que na realidade é um substitutivo de pele. Esses substitutivos de pele que são usados em cirurgia plástica, basicamente no tratamento de queimado, que a gente usa hoje, chama-se Nevelha. Então, esse substitutivo de pele ele é fixado por sobre a lesão, né, com a membrana de celulose em contato com o sistema nervoso, e assim era a forma como a gente estava fazendo. Agora, com a evolução da técnica, o que tem sido feito é uma aproximação da musculatura paravertebral desse feto, e aí tem tido uma maior facilidade para fechar a pele, e a consequência disso é que a gente tem usado menos essa dupla membrana e fica uma reconstituição mais fidedigna, uma vez que a gente aproxima a musculatura por sobre o defeito logo depois que ele é dissecado. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma cirurgia, né? Então, uma cirurgia aí com imagens reais. A gente faz, num primeiro momento, a dissecção de todo o placódio. Então, você tem aí a exposição do defeito. Depois disso, você disseca o tecido subcutâneo e, após a dissecção do tecido subcutâneo, você entra, então, com a membraninha de celulose, que já vai aparecer aí, e essa membraninha de celulose, vejam vocês que ela é bem delicadinha, depois ela vai ser incorporada pelo feto, e ela forma como se fosse uma anel dura mater. E na época a gente fechava, não fazia aproximação da musculatura, você fechava diretamente a pele sobre a membrana da celulose, e isso foi feito assim por um bom tempo, com resultados também muito bons. Tá? Mas depois da colocação da aproximação da musculatura,
a técnica ficou um pouco melhor e isso tem ajudado a resultados bons. O tratamento, o resultado pós-natal está exposto aí, e esse bebezinho aí com 4 meses com a movimentação das pernas preservadas a esse tempo. Ao mesmo tempo, em São Paulo também, o professor Fábio Peralta fez uma evolução da técnica a céu aberto, em que ele, ao invés de fazer uma incisão uterina muito grande, como era originariamente feita, ele faz uma micro incisão. Esse feto é posicionado exatamente com defeito, exatamente na posição da abertura, uma abertura bem pequenininha. Isso aqui que vocês estão vendo é um microscópio, perdão, desculpa, o microscópio está aqui, é um microscópio cirúrgico que ele vai então, o neurocirurgião vai entrar então para fazer a cirurgia. O fetinho ele fica como se ele tivesse pendurado assim por 2 fios e você vai manipulando ele, ajustando para que a lesão fique exatamente no local da abertura e a correção é feita da mesma forma que é feita no período pós-natal com o fechamento da lesão. Aí, já caminhando mais para o final da minha apresentação, nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome da transfusão feto-fetal, que aí começou a minha história com a cirurgia fetal, mas a história da síndrome da transfusão feto-fetal talvez ela venha de quase 2.000 anos antes de Cristo, aí com o nascimento do Esaú e Jacó. Eu não sei se todos têm conhecimento bíblico sobre essa parte do livro do Gênesis, em que o Esaú ele nasceu mais vermelho e com o corpo coberto de pelos, e o Jacó nasceu mais magrinho. Talvez tenha sido uma síndrome da transfusão fetal, em que o Jacó foi o doador e o Esaú o receptor, mas o Esaú nasceu primeiro, e o primogênito na época tinha toda uma regalia, mas depois, para aqueles que conhecem, sabe que o Jacó, entre aspas, foi cobrar essa dívida em tempos futuros. Mas, partindo aí desse momento de descontração, nós temos que lembrar que os gêmeos eles podem ser dizigóticos ou monozigóticos, obviamente que só recobrando um pouco da história, né? Os dizigóticos eles serão sempre dicoriônicos diaminióticos e os monozigóticos podem ser dicoriônicos diaminióticos ou monocoriônicos diaminióticos, que é aí o grupo que mais nos interessa. Eles podem ser ainda monocoriônicos monoaminióticos. Os dicoriônicos diaminióticos de origem dizigótica eles representam em torno de 72% dos gêmeos, os de origem monozigótica 8%. Portanto, a grande maioria dos gêmeos, 80% deles, é dicoriônico diaminiótico e a grande maioria de origem dizigótica. No entanto, 20% dos gêmeos são monocoriônicos diaminióticos e esses aí são os que mais nos preocupam e a gente tem menos de 1% de monocoriônicos monoamnióticos ou de fetos fundidos. Bem, então, de uma maneira didática, né, a gestação gemelar, no primeiro trimestre, você precisa fazer o diagnóstico da corionicidade e a avaliação do risco desse feto. Depois, você vai repetindo esse acompanhamento, né? E os momentos básicos são 20 e 28 semanas de gestação, em torno de 20 semanas de gestação. E nessas semanas que estão ali ao redor é o período que nós vamos fazer o diagnóstico das complicações graves, mais precisamente após 16 semanas de gestação, e o acompanhamento mais tardio da gravidez, ele vai sendo feito até para que a gente pegue algumas circunstâncias de complicação mais tardia, e os bebês de gestação gemelar monocoriônica eles devem nascer por volta de 36 a 37 semanas. Então, de forma bem mais simplista, né? Então, de 11 a 14 semanas, identificar de maneira mais precisa a corionicidade,
de 16 a 18 semanas aí o período de avaliação para a gente identificar as principais complicações. E aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque não é o tema da nossa fala. Lembrando que, se nós fizermos uma avaliação da prevalência da síndrome da transfusão feto-fetal, a gente tem que a incidência dos monozigóticos é de 1 para 330, e considerando aí a incidência da síndrome da transfusão feto-fetal, que é em torno de 15%, a gente vai chegar a um cálculo do número estimado de casos no estado do Rio de Janeiro, em torno de 80 casos por ano só no nosso estado. Se vocês considerarem todos os centros que fazem tratamento, vocês vão ver que eles não chegam para nós. Então, o principal desafio, por isso que eu falei com vocês que falar de cirurgia fetal é um pouco mais complexo, a gente precisa falar muito do diagnóstico correto, do rastreamento adequado, até chegar a falar. Só para vocês terem uma ideia, aqui uma estimativa de 2005, mas não é muito diferente da atual, a gente teria em torno de 1.000 casos ano de síndrome da transfusão feto-fetal. E só lembrando que o que a gente tem aí, né, é uma transfusão de um feto que ele passa a ser doador para um feto que passa a ser receptor. O feto doador, então, ele vai ter uma hipovolemia, e a consequência natural disso é que ele desenvolva uma oligodramia, e, em contrapartida, o feto receptor, por aumento do... Será que estão falando de mim, Juliana? Bem, Não, já bloqueei o som de alguém. Então, ele tem um feto que, o feto receptor, ele vai fazer, obviamente, com uma hipervolemia e uma poliúria, e consequência disso que ele faz um polidrama. Na realidade, se nós pararmos para pensar, o grande problema das gestações gemelares monocoriônicas é uma desorganização hemodinâmica, em que ele pode ter, então, um desvio para o lado da síndrome da transfusão feto-fetal, que ela se caracteriza pela sequência polidramia, oligodramia, mas a gente tem todos esses outros comemorativos, como, por exemplo, a sequência anemia policitemia e a sequência TRAP, né, o feto acárdico, ou a restrição seletiva do crescimento fetal, todas elas decorrentes, obviamente, de uma discordância do hemodinâmica entre esses fetos. De uma maneira bem simplista, a gente teria, então, 3 grandes grupos: uma que você tem anormalidades vasculares, levando aí a transfusões desbalanceadas, e também territórios placentários discordantes. As anomalias vasculares vão levar ao desenvolvimento do feto acárdico, a transfusão crônica desbalanceada, a síndrome da transfusão feto-fetal, e aquele feto que por vezes fica com menor território seriam, então, os fetos com crescimento discordante, e aí a gente teria toda a sequência de alterações. O grande problema é a gente ter uma transfusão unidirecional entre esses fetos, levando ao óbito fetal ou a sequelas neurológicas. As cirurgias, então, elas são indicadas quando você tem o diagnóstico da síndrome da transfusão feto-fetal com maior bolsão vertical do feto doador menor do que 2 centímetros, e maior bolsão vertical do feto receptor maior do que 8 centímetros. Um algoritmo bem simples para fazer o diagnóstico desses fetos é se você tem essa sequência polidramia, oligodramia. Se isso estiver presente, é síndrome da transfusão feto-fetal. Por vezes a gente vê uma discordância de líquido, mas não se configura essa síndrome, e aí a gente vai avaliar a artéria cerebral média. Se ela tiver esse tipo de discordância, uma delas de um dos lados com a velocidade máxima acima de 1,5 múltiplos da mediana e o outro abaixo de 0,8 múltiplos da mediana, aí a gente vai estar diante da sequência anemia policitemia. Se não tiver nada disso, mas tiver um peso discordante acima de 25%,
nós vamos pensar, então, na restrição seletiva do crescimento fetal, e se nenhum desses critérios foi atingido no seu acompanhamento, nós vamos ficar simplesmente com fetos com discordância de líquido amniótico e discordância de peso, sem necessariamente se configurar nenhuma dessas síndromes. Aqui, um pouco daquilo que eu falei para vocês, da importância da gente fazer o rastreamento do primeiro trimestre e o segmento desses fetos, exatamente porque a discordância do tamanho da translucência nucal indica em torno de 20% das... está presente 20% das vezes, e indica um risco de morte ou de síndrome da transfusão feto-fetal em torno de 30% das vezes. Desculpa, das vezes. Um dos sinais que a gente vê que também faz suspeitar que vai evoluir para a síndrome da transfusão feto-fetal, esse sinal aqui do dobramento da membrana. É como se você tivesse duas bolas de aniversário, uma cheia e outra mais vazia. Quando você comprime uma contra a outra, a mais vazia ela vai se deformar, e é isso aí que a gente vê no caso do ultrassom. Como a gente está falando aí dos monocoriônicos, a gente precisa fazer o acompanhamento, como eu falei para vocês, a partir de 16 semanas, chegando até o último trimestre, e os sinais que nós vamos observar é o dobramento da membrana, Renato, o seu som acho que parou. transfusão feto-fetal, Oi, agora ou nos casos em que você tem... Vocês me perderam aí? Perdi um pouquinho. Volta falando da parte da CM, que é a transfusão fetal laser, a CM Doppler, aí acima de 20 Tá. semanas. Então, tá. Então, o que a gente vai buscando aqui, né, nesse intervalo é se tem a discordância do volume do líquido amniótico, ou hoje a gente acompanha também pela velocidade máxima da artéria cerebral média, buscando aí a sequência anemia policitemia, muito embora o tratamento dessa ainda não esteja bem configurado. Bem, então a vigilância vai ser sempre buscando a sequência anemia policitemia, ou nos casos em que você tem um feto pequeno para a idade da gravidez, né, a discordância dos fetos, a gente tem alterações de Doppler específicas para isso, e o tratamento pode ser também um tratamento por fetoscopia. A síndrome da transfusão feto-fetal, ela é dividida em 5 estágios. Esses estágios eles são evolutivos em termos de gravidade, mas não necessariamente evolutivos em termos de um ter obrigatoriamente que passar por o outro. Então, você pode ter um estágio 1 pulando para o 3, ou um estágio 2 pulando para o 5, quando você tem a morte de um ou ambos os fetos. O grande problema é que a mortalidade dos fetos que apresentam síndrome da transfusão feto-fetal e não são tratados chega a 80% a 90%, dependendo dos estudos. Um dos problemas que faz as pessoas terem dificuldade de fazer o diagnóstico, e por vezes vocês vão ver que vocês recebem casos em que está descrito como gestação gemelar monoamniótica, é por conta desse sinal do cocum, né? Então, o cocum, né, o casulo, e vocês vão ver aqui que a membrana ela enluva completamente esse feto, e aí a gente tem a impressão de que a gente está medindo o bolsão de um feto aqui e do outro feto aqui. Na realidade, esse feto aqui, né, que só representando, obviamente, ele está completamente enluvado. E todo o líquido que está em volta é do feto receptor. O tratamento da síndrome da transfusão feto-fetal ao longo do tempo, ele passou por uma conduta expectante, depois por septostomia, aminoredução seriada, até a fotocoagulação a laser, que é o tratamento mais indicado no momento. O feticídio seletivo é uma coisa que a gente pode discutir mais adiante, porque um grupo que preconizava esse tipo de situação, ele queria garantir, pelo menos em 100% das vezes, que um dos fetos estivesse vivo, porque às vezes mesmo na coagulação a laser a gente pode perder os dois fetos. Por quê? Porque o grande problema da síndrome da transfusão feto-fetal é que se você tiver o óbito de um dos gêmeos, esse gêmeo que morreu, ele fica numa região de baixa pressão e consequentemente, o outro feto que tem anastomose com ele, uma região de alta pressão, e aí
esse feto que morreu, ele recebe todo o sangue do feto doador, e a gente vai ter situações como essas, em que isso aqui é o tradicional, então o doador anêmico e o receptor policitêmico, mas vejam aqui que o doador ele está hipervolêmico. Por quê? Porque ele morreu primeiro e o feto, que era o receptor, sangrou para dentro dele. Então, esse é o grande problema da síndrome da transfusão feto-fetal. A aminoredução a gente não faz mais, só em situações bastante especiais em que você não disponha do laser, que já foi provado aí por múltiplos estudos, por várias meta-análises, que o resultado é melhor para o laser. O estágio 1 é a única situação em que a gente tem dúvida e pode se considerar a conduta expectante. O 3 e o 2 ao 4 a cirurgia está indicado. O estágio 5, se um ou os dois morreram, a gente chegou tarde, é o que a gente tenta evitar. A discussão do tratamento do estágio 1, ele vem passando aí por uma questão bastante controversa, né? Mas a tendência atual é a gente acompanhar o estágio 1, né? Considerar aqui uma conduta expectante. Vamos ver se vai funcionar aqui. Hoje funcionou. Então, aqui, uma cirurgia, dá para vocês perceberem aqui como o feto doador fica completamente endovado, né? A membraninha completamente colada nele, né? Daqui para ver o pezinho dele, a mão completamente enluvada, né? pela membrana amniótica, e a gente vai procurar por sobre a placa corial, né? Por sobre a placenta, a região em que você identifica, de um lado, os vasos levando o sangue do doador para o receptor, e uma vez que você identifica esses vasos, você vai fazer então a coagulação a laser. Aqui está entrando a fibra do laser, você busca então a região onde elas estão. A gente vê aqui uma artéria e uma veia. A artéria, lembrando que a artéria é mais escura, porque ela leva o sangue menos oxigenado. E a veia mais vermelhinha, você faz então a coagulação dessas anastomoses e vai buscando por toda a placa corial. Mais uma vez aqui, a artéria e as veias do outro lado, e você vai então fazendo a coagulação de todas essas anastomoses por sobre a placa corial. Hoje a gente tem aí toda uma discussão de técnicas, se você faz seletivo ou se faz a dicorionização, que é a tal da técnica de Salomão, cujo principal objetivo é você ligar, né? A gente coagulou aqui e você vai ligando um ponto ao outro. Por quê? Porque vocês estão me ouvindo aí? Me perderam ou ainda estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo. Tudo bem. Às vezes entra um aviso aqui para mim que a minha rede não está boa. Então, a gente vai fazendo a união desses pontos para tentar pegar microcoagulações, microanastomoses que a gente não tenha conseguido ver. Essa técnica tem se mostrado melhor do que a técnica sequencial. E o que a gente tem, estou passando um pouquinho mais rápido, porque eu já avancei muito no tempo, o que a gente tem aí em termos de resultado pós-tratamento é uma melhora da sobrevida desses fetos após o laser e com uma menor quantidade de sequelas. Nós temos por hábito, na perinatal, fazer a coloração da placenta depois que os bebês nascem. Vocês conseguem perceber aqui que a gente foi bem, coagulou bem aqui, mas ficou uma anastomose aqui sem coagular. Nem sempre é fácil coagular tudo, né? E aqui a gente tem um exemplo bem interessante de uma restrição seletiva do crescimento fetal, em que a gente observa aqui uma área bem menor de placenta para o feto com a restrição de crescimento. Aqui uma região que foi toda cauterizada, vocês percebem bem que houve praticamente uma dicorionização total dessas placentas e todas as várias colorações que a gente vem fazendo, né? As complicações, elas são muito decorrentes
da, da saída do líquido para dentro da cavidade, às vezes um pouquinho de sangramento vaginal, mas o grande calcanhar de Aquiles é, de fato, a ruptura prematura das membranas e que vai levar, na maioria das vezes, à prematuridade. Essa aqui é uma complicação que não é do laser, muito embora alguns incautos já tenham achado em situações muito peculiares que foi do laser, mas não é. Tem uma descrição bem grande mostrando que é o seguinte: isso aqui é um feto receptor. O feto receptor ele é hipervolêmico e ele, além disso, recebe todas as substâncias vasoativas do feto doador, que é hipovolêmico. Então, você tem um feto hipervolêmico com substâncias vasoconstrictoras e pode levar, em casos raros, à isquemia do membro inferior, sempre à direita. Então, essa é uma situação bastante devastadora, mas é uma complicação da sim da transfusão feto-fetal. O que a gente tem aqui em termos... desculpe. Entrou. Então, aqui, durante o laser, vocês vão perceber que você pode ter esse tipo de acidente em que você lesou o vaso, né, com a ponta do laser. Tem que ser bastante hábil, porque você tem que coagular antes e logo depois desse vaso para que você consiga parar o sangramento. Observem vocês que tem que ser rápido mesmo, porque o líquido, o sangue tinge todo o líquido amniótico. Uma situação em que você não tem habilidade para fazer essa coagulação, ou que você não consiga fazer essa coagulação, você vai ter aí um acidente grave, que a gente vai mostrar aí, em que rapidamente o líquido amniótico ele é completamente preenchido pela mancha vermelha, a gente não enxerga mais nada a partir daí, e aí é uma situação mais grave. Esse caso aqui eu trouxe da França, esse bebê era um bebê mais tardio, acabou sendo indicado a cesariana, apesar das imagens das cenas serem fortes, os 2 bebês sobreviveram, tá? Bem, então eu vou adiantar um pouquinho mais, só mostrando aqui a questão da vantagem da técnica de Salomon em relação à técnica tradicional, que a gente tem a redução da sequência anemia-policitemia, que era uma das complicações que a gente tinha quando não se fazia a ligadura a junção desses pontos, e isso hoje diminuiu bastante quando você compara com a sequencial. Estou adiantando mais um pouquinho. Então, nas situações de restrição de crescimento fetal, você vai ter em 10 a 15% dos monocoriônicos. Isso, por vezes, pode ser indicado uma cirurgia fetal, exatamente para você fazer a dicorionização. E aqui a fase final que eu queria chegar para mostrar para vocês. Então, quando vocês estão diante de uma síndrome da transfusão feto-fetal, nos estágios 1, a conduta expectante, de 2 a 4, o laser e o nascimento com 34 semanas. Quando a gente está falando da sequência anemia-policitemia, a conduta é expectante, a gente não tem nenhum protocolo confirmado ainda para tratamento cirúrgico, e a restrição de crescimento seletivo, que eu falei muito rapidamente com vocês, se for do tipo 1, você vai fazer o tratamento, a conduta expectante. No tipo 2, depende se ele é leve ou grave. Nos casos graves, você pode fazer o laser para tentar fazer a dicorionização. E nos casos, nas restrições de crescimento tipo 3, também grave, a indicação é a dicorionização. Bem, chegando aqui para a fase final, mostrar para vocês aqui quais são as diferenças da restrição de crescimento seletivo, né? indo desde o tipo 1 até o tipo 3, só para vocês terem uma noção. O tipo 3 é aquele que tem uma pulsação positiva e outra negativa, e isso vai diminuindo, né? Vai tendo períodos de um e de outro. O tratamento, logo após o laser, vocês vão acompanhar sequencialmente.
por 3 dias com o feto com a mãe internada, buscando sempre alguma situação de maior risco, e o nascimento deve ser por cesariana com 34 semanas de gestação. Bem, a grande questão aí do laser na transfusão feto-fetal é que a gente pegaria uma situação de conflito entre os dois bebês e que a partir de um tratamento minimamente invasivo, nós vamos ter aí uma situação de harmonia entre os dois fetos. Esse é o último slide, só para mostrar para vocês, também como eu mostrei lá no caso da hérnia, uma evolução aí da ressonância magnética fetal. Aqui é um bloco, isso aqui é uma pesquisa que a gente vem tentando fazer com o Dr. Heron, para tentar ter uma cirurgia virtual prévia, exatamente para tentar identificar antes do laser onde estão os vasos, mas isso ainda está em construção, né? Mas a gente já consegue ver de uma maneira bastante adequada que o fetinho doador, o receptor, num ambiente mais folgado, isso permite algumas variações, né? Você consegue abrir esse bloco e olhar cada feto em um dos lados, o que ajudaria, pelo menos no modelo teórico, a gente enxergar onde estão as anastomoses. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Acho que eu falei demais, né, Juliana? Mas me empolguei um pouco. Muito obrigado. Não, foi ótimo, Renato, porque eu acho que é um tema muito longo e cada vez mais já foi tempo, né, que essa aula era uma aula pequena. E o Renato saiu? Ah, não, Renato, você está aí? Estou aqui ainda. Ah. Já foi tempo, né, de ser uma aula pequena, né, Renato? Hoje em dia, muita coisa já que a gente começa. Daqui a pouco a gente tem que fragmentar: cirurgia fetal, gemelar, cirurgia fetal, hérnia diafragmática e espinha bífida, né? O que eu queria só que você falasse um pouquinho. A gente ainda vê, às vezes, na prática da medicina fetal, algumas pessoas insistindo na ressonância magnética para que você defina se aquela paciente tem uma indicação de colocar um balão, né? Muitas vezes atrasando algumas condutas ou alguns encaminhamentos por conta de uma ressonância magnética, né? Enquanto que o ultrassom ele vê bem, consegue avaliar bem a relação, né, pulmão-cabeça. Você pode falar um pouquinho disso para gente? Posso. Todos os diagnósticos prévios, né, para a indicação da cirurgia fetal, eles são feitos por ultrassom. Uhum. A gente não precisa da ressonância magnética. Então, por que você mostrou tanta imagem de ressonância magnética? Eu mostrei porque a gente vem usando a ressonância magnética no sentido de tentar identificar prognóstico. E isso é bastante interessante. Por exemplo, na coisa da mielomeningocele, a gente começa a ver o cerebelo voltando para a posição normal mais ou menos 3 semanas após o procedimento. Você consegue ver no ultrassom? Consigo, mas eu preciso no ultrassom que o bebê esteja numa posição adequada. Uhum. E aí eu consigo ver o cerebelo subindo. Uhum. Na ressonância é mais fácil, porque ele faz o bloco e roda o bebê ali dentro. Então, eu uso muito a ressonância, mas a maioria dos meus casos, ou a totalidade é feita pelo Heron, e o Heron tem um amplo bom senso. Ele mesmo fala isso, de que a ressonância magnética não é necessária para fazer o diagnóstico. No caso da transfusão desculpa. Não, pode falar. Da transfusão feto-fetal, eu também faço uma ressonância magnética mais ou menos 3 semanas depois, porque às vezes a gente tem alguma evidência de porencefalia por conta da situação de anemia que aquele feto viveu. Então a gente usa a ressonância para enxergar melhor o sistema nervoso central. Em que ajudaria em prognóstico, né? Exatamente, é tudo voltado a prognóstico. Eu acrescentaria mais uma coisa que a gente tem explorado um pouco, Heron, lá nos servidores, que são os nossos pacientes obesas, que a gente fica bastante limitado. Às vezes a gente tem diagnósticos difíceis de serem feitos em hérnia diafragmática. A gente teve uma
inclusive, que eu pedi para ele fazer um gemelar com uma paciente super obesa, em que eu estava na dúvida se era uma hérnia diafragmática. Na ressonância, rapidamente fez esse diagnóstico, confirmou essa minha suspeita, e aí se muda todo, porque você pode, inclusive, mudar o prognóstico e a assistência desse bebê ao nascer, né? Então, esse é um canal que a gente acaba que usa bastante a ressonância lá também, mas não, a gente não muda a nossa conduta por não ter uma ressonância, né? Eu acho que é isso. A Ana Carla botou uma pergunta aqui, Renato, perguntando na síndrome de transfusão feto-fetal com colo curto, com indicação de fetoscopia, seja ablação ou seja amidrenagem, se o pessário após o procedimento tem alguma evidência de melhora no desfecho do parto prematuro. Ana Carla tem essas perguntas nessas aulas. Eu gostaria muito que tivesse, É. eu gostaria muito que tivesse alguma evidência, mas não tem. O que a gente faz também sem nenhuma evidência é, nesses colos curtos, no mesmo tempo em que você fez ali a fetoscopia, a gente complementa com uma cerclagem do colo. Você não tem evidência, por que você faz? Porque eu aprendi assim, tá? Então eu venho trazendo o que eu aprendi na França, mas também não tem evidência. A gente fica mais seguro, porque de uma certa maneira colocou um pontinho ali, mas para o pessário também não tem evidência de que isso, de fato, melhore o prognóstico. Como a gente sabe, né? Assim, estou falando no ambiente médico, obviamente, que 30% do efeito de qualquer tratamento é um efeito placebo. Então, se você optar por colocar o pessário, pelo menos coloque com muita fé e faça a paciente acreditar que vai funcionar, porque o efeito placebo é 30% do efeito de qualquer medicação. E a Luísa complementa com a pergunta exatamente disso. Então, quando é que a gente define se a gente vai realizar ou não a tocólise nas pacientes submetidas a cirurgias fetais? Normalmente você faz de rotina, não faz a tocólise ou não? Não mais? Não, eu não faço. Eu ainda faço nas situações em que eu observo que o útero está contraindo durante o procedimento. Na fetoscopia, basicamente da simulação feto-fetal, porque o útero fica muito tenso, né? E por que eu faço? Porque se às vezes a gente deixa no plantão, eles vão entrar com Adalat, né? E o Adalat não deve ser usado para gemelar. Então, às vezes eu faço de maneira meio que preventiva, mas na teoria não tem indicação. Então, a gente tem que avaliar caso a caso. Foi quem que te perguntou, Luísa? Luísa Ávila. Então, a Luísa sabe que na própria cirurgia de mielo, a gente faz uma cirurgia longa, de 2 a 3 horas, a gente termina e não faz tocólise. Então, na teoria, não precisa. E a Ana pergunta também no MAC, especificamente nas situações de MAC, se a primeira opção, o tratamento, são aquelas terapias com corticoide, ou se inicia, ou a cirurgia só na falha de tratamento, se inicia corticoide só quando o prognóstico é ruim. Acho que ela está meio perguntando da conduta no MAC, né? Eu nem botei o MAC para não causar confusão. A melhor conduta no MAC, a princípio, é uma conduta expectante com tratamento pós-natal. Tá? Então, hoje a gente tem uma visão um pouquinho diferente, nem classifica muito mais a coisa em MAC, né? Classifica nas lesões expansivas de tórax fetal, porque todas elas fazem parte de uma mesma patologia. E por vezes, então, quando é que você faz o tratamento? E aí vai depender de qual é o tratamento, né? Se for cisto, você vai fazer uma punção e talvez uma derivação. Se for aí um sequestro, você pode tentar o laser, ou se for uma massa daqueles microcistos, você pode tentar usar o poliocanol para fazer a esclerose dele. Todos são procedimentos arriscados e, quando a gente está lidando no tórax do bebê, você tem um risco de óbito associado a ele. Até porque a gente só faz que essa indicação para os procedimentos quando ele tem uma descompensação, ele começa a fazer hidropsia. Então, a gente só interfere quando o feto tem hidropsia, senão a conduta é expectante. Hoje a gente tem aquela questão toda, é que você pergunta, eu vou falando, porque eu gosto, né? Mas pode me cortar. Você tem aquela avaliação do CVR, né? Que é a relação entre o tamanho da massa
e o tamanho da cabeça. Então, um CVR que seja acima de 1,6 é um CVR que a gente vai pensar na possibilidade de hidropsia, e um CVR abaixo de 1,2 dificilmente vai evoluir para isso. Então, ajuda muito, porque você faz um aconselhamento bom a partir daí, né? E a família fica mais tranquila, que a grande maioria está abaixo de 1,2. Né? Não, eu acho que essa questão do CVR da MAC ajudou exatamente isso, nesse nosso aconselhamento. A gente ficava muito perdido um pouco no aconselhamento, botava todo mundo um pouco junto, ou tinha hidropsia ou não tinha, né? E eu acho que isso guiou a gente um pouquinho melhor. A Luísa... E aí você vê que você considera tudo como massa torácica, né? Não tem negócio de microcisto, cisto não, macrocisto. é o volume da massa. É o volume, exatamente. E o que importa é a repercussão hemodinâmica que ela vai promover, né? E aí é isso que a Luísa pergunta aqui em relação ao MAC ainda. Os pacientes que não foram candidatos à cirurgia ou que tiveram melhora com o corticoide, se há persistência da lesão histológica ou a persistência da lesão histológica é só no sequestro. Olha só, eu nem falei de corticoide, porque corticoide é bem empírico, tá? Eu falei que ou era tratamento conservador ou era tratamento cirúrgico. É óbvio que eu também faço corticoide, porque alguns casos revertem, mas alguns casos revertem também sem corticoide. Então, não sei se é ele que faz, mas como tem um risco de prematuridade, eu junto uma coisa com a outra e faço, porque tem vários protocolos para fazer o corticoide, embora a gente não tenha completa segurança em relação a isso. Mas é mais para o sequestro, tá? Então, a gente pensa no corticoide mais para o sequestro. As outras massas, a tendência dele é funcionar menos, mas... E os protocolos de corticoide são muito variados. Tem uns que fazem doses cíclicas, assim, que aí você começa a questionar o uso repetido daquela dose, né? Então, por isso eu nem falei do corticoide, tá, gente? Renato, eu acho que era isso. Você quer complementar mais alguma coisa? Queria agradecer mais uma vez a participação com a gente. Não, eu quero complementar com uma frase que ficou na minha cabeça, que foi o professor Cabral, lá de Minas Gerais, que me falou assim que eu estava começando, né, assim que eu cheguei da França empolgado em fazer cirurgia fetal. E ele falou um negócio que eu acho que é um aprendizado, que é a forma que eu venho me conduzindo desde então. Eu fico hoje muito mais feliz quando eu desindico uma cirurgia fetal do que quando eu indico. Então, Cabral falava para mim o seguinte: Renato, pense sempre numa cirurgia fetal com as mãos amarradas, para que você não faça cirurgia desnecessária. Então, indique só nos casos com muita precisão. A gente tem uma tendência, às vezes, a querer indicar mais do que o necessário. E qual é o limite dessa indicação? O limite dessa indicação é a conversa com a família. Então, o aconselhamento é o momento mais importante para qualquer cirurgia fetal, porque a gente tem condutas melhores e condutas piores, mas dificilmente a gente vai ter alguma coisa certa ou errada. Então, dentro do que a gente tem na literatura, a gente tem que ouvir muito a família antes de propor uma conduta, até porque todas elas têm um risco inerente. Então, Juliana, muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês aí em me convidar. Eu acho que eu me alonguei muito, porque eu falo com muita empolgação desse assunto e estou à disposição de vocês quando precisarem. Muito, muito, muito obrigada, tá? Gente, beijos, boa noite. Beijos.